Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de educação musical. Hoje nós vamos dar algumas dicas e falar das diferenças e semelhanças e as particularidades de alguns educadores aí referente à atividade do ciclo 2, né? A gente deu duas opções para que vocês escolham para fazer uma atividade prática, que seja ligada a instrumento, que seja ligada à parte teórica, à educação musical, à teoria musical, não importa o objetivo que vocês vão escolher, mas eu vou falar um pouquinho, porque às vezes a gente lê, vê um desenho, uma coisa específica, mas não consegue compreender muito, né? Eu vou tentar, né, de uma forma simples, tentar mostrar um pouquinho dessas particularidades aí desses educadores. Mas mesmo após assistir essa aula, para quem está assistindo gravada, quem está aqui ao vivo tiver dúvida, eu estou à disposição, tá bom? Para que vocês possam aí se orientar melhor para a escolha da atividade. Essa atividade, ela entrou já no ar, né? Eu só estou fazendo a gravação hoje porque eu gosto de fazer as coisas ao vivo, eu acho que é mais interessante. Se a pessoa tiver dúvida, já pergunta. Então, ela veio um pouquinho atrasada, geralmente a gente libera a atividade já com o passo a passo, mas dessa vez a gente atrasou um pouquinho por conta da aula ser na terça-feira. Então, vocês vão escolher uma proposta pedagógica, ou do Gazi de Sá, ou do Sá Pereira, embora o nome seja super parecido, vocês vão ver que são ideias completamente diferentes. Vocês vão escolher uma atividade apenas e vai realizar essa adaptação prática para os dias de hoje. Pode ser para instrumento e pode ser também para conteúdo teórico. Então, vocês vão falar os objetivos dessa atividade que vocês querem, não precisa entregar nenhum plano, absolutamente nada escrito, é só o vídeo. Fala qual é a faixa etária que você pretende abordar, ou se ela tem uma abordagem de faixa etária específica, e depois vocês vão aplicar o educador que você escolheu. Você vai falar, é claro, eu escolhi o Gazi de Sá por conta disso. Caso você baseie alguma coisa no guia de estudos, você vai falar, essa atividade estou adaptando a atividade do Sá Pereira, do guia de estudos da página X, tá? E aí é só executar, não é para ler. Tipo assim, pegar, colocar no computador e ler a atividade. Não, isso não precisa. Não é uma leitura, é uma atividade prática. Pode ter participantes? Sim. Para quem quiser, para parecer mais natural, pode convidar alguém para participar. Pode ser alguém da família, né, um aluno. Agora, né, o pessoal já voltou ao trabalho, a maioria já está trabalhando presencialmente. Então, vai depender muito da criatividade, do objetivo de vocês. Eu consigo fazer uma atividade sozinho? Sim, desde que eu faça ela de forma prática, de forma objetiva, de forma construtiva. Não é para ler a atividade, tá? O vídeo não precisa ser longo, é uma coisa bem curtinha e não precisa entregar absolutamente nada escrito, porque não vai dar trabalho para vocês. Só falar já é suficiente. Essa atividade tem o objetivo de trabalhar a memorização rítmica. Pronto. Pode ser utilizada a partir de 7 anos. E eu estou baseando no educador Sá Pereira, do guia de estudos da página tal. E aí executa a atividade, ok? É mais ou menos isso, bem simples mesmo. O Gazi está mais ou menos, né, no guia, se vocês olharem, da página 26 a 34, e do Sá Pereira de 36 a 44. Tá? Mas nada impede uma pesquisa extra, uma atividade de vídeo que vocês, né? É meio difícil achar desses dois, eles não são tão comuns quanto o Orff, como o Dalcroze, né? Eles são especificamente brasileiros, então é uma coisa mais nossa mesmo, e um pouquinho mais difícil de achar. Mas se você encontrar qualquer tipo de, né, que seja no artigo, qualquer tipo de documentário, você quiser executar não só do guia, ideias do guia, fiquem à disposição, tá? E se utilizar algum link da internet, colocar a fonte de referência, por gentileza, algum blog, alguma coisa semelhante. Então, vamos lá. Para a gente falar um pouquinho do Gazi, né? Eu não vou falar do Sá Pereira, porque o Sá Pereira é um pouquinho mais óbvio, as atividades são mais tranquilas, é uma questão um pouco mais didática, se vocês observarem. Ele trabalha muito com nome de nota, muito referência à criança, são trabalhos de atividades mais didáticas e práticas, de mais simples entendimento, não que seja melhor ou que esse seja melhor. É só para que o Gazi, ele tenha uma estrutura pedagógica muito particular, que é um pouquinho mais complexo de entender. Às vezes olhando um desenho, às vezes olhando uma frase que está no guia de estudos. É mais difícil de interpretar. Então eu vou focar um pouco mais nele por conta disso, tá? Mas vocês vão escolher aquele que vocês se sentirem mais à vontade ou que vocês se identificarem.
Então, ele fala muito ele trabalha um pouquinho com o movimento corporal, mas não no sentido do Dalcroze de movimento, de percussão corporal, de desenvoltura, não. É mais no sentido trabalhando o pulso e o ritmo. Ele tem alguns movimentos que são bem específicos. E os mais famosos são o pendular, que imita o pêndulo mesmo do relógio, dos relógios mais antigos. Então, sempre o movimento vai começar para dentro e depois para fora, tá? Nunca o contrário. E também a gente tem o movimento circular, também mais no sentido horário, se possível, e a referência básica, como se fosse o impulso da música, né, o pulso principal, ele está embaixo. Vocês imaginem um círculo, a parte de baixo, tá? Que seria o movimento circular. Qual que é a diferença? Para ele, o movimento pendular é mais simples de se trabalhar com passo simples. E o movimento, por causa justamente dessa questão do círculo, ele facilita o trabalho com compasso composto, que é o que a gente vai ver aqui um pouquinho. Tá? Ele tem um trabalho interessante que ele chama de pulso e acento. Tá? O que é isso? O pulso, ele está relacionado à base da música, ao ritmo específico. Então, por exemplo, eu vou falar a palavra cadeira. Cadeira. Eu tenho 3 hastes na concepção dele. E a sílaba forte, a sílaba tônica, está na segunda. Cadeira. Então, ele faria um movimento. Cadeira. Cadeira. Para dar ênfase da sílaba forte. Tem até uma brincadeira que fala que se você quiser saber qual é o acento forte de uma palavra, é só você chamar ela. Né? Então, você chama cadeira. Você vai saber qual é o acento forte. Qual é o pulso principal aí. Se você estiver falando a palavra bola, você chama qualquer objeto e você vai ter a indicação da sílaba tônica. Então, sempre ele pede para que você acentue mesmo, gestualmente, para diferenciar o pulso do acento. Tá? No caso, eu dei um exemplo de uma palavra, também temos alguns exemplos no guia, mas poderia ser de qualquer outra forma. Tá? O pendular, ele é uma haste com ponto, que seria a representação do compasso composto, e o simples seria apenas a haste, tá? E depois a gente vai ter outras indicações também. No caso aí desse sinalzinho, né, que tá virado assim, ele tem algumas indicações para que você comece, por exemplo, com a esquerda, e depois você mude para a direita. E algumas coisas já estão com a legenda aí no guia. Mas para entender a forma de trabalho dele, né, nós vamos entrar nisso agora, na parte prática dele. Se a gente observar, aí tá uns ritmos bem simples, né? E ele vai trabalhar com sílabas também bem comuns aos posoles, aos ditados de ritmo que a gente já trabalha hoje em dia, tá? Qual que é a diferença? O pêndulo. Então, ele usa tá, ti para colcheias, tá para semínima. Só que o tá não é aquele tá seco de marcação de pulso. Ele tem que fazer todo o movimento. Então, tá, ti, tá. O A do tá só vai terminar quando sua mão chegar aqui. Ela vai começar para dentro, conforme a indicação do autor, e vai terminar aqui. Então, por exemplo, a primeira linha. Tá, ti, tá, tá, ti, tá, tá. Essa é a primeira linha. Então, esse tá, ele não tem 2 tempos. Ele é o tá no movimento completo do pêndulo do relógio, certo? Tanto que a colcheia, né? A gente usa tá, ti. Você subdivide. É mais ou menos parecido com o que a gente já faz. Se vocês observarem na linha de baixo, parece um L, né? Mas não é um L. É a figura que corresponde a 2 tempos. Ou seja, como se fosse uma mínima, vamos falar aqui para nós, né? Ele não usa compasso, se vocês observarem aí, ele não está preocupado com pauta, nada disso. Ele quer que o aluno assimile o ritmo. Então, na figura de baixo, a gente já tem essa indicação que parece um L, tá? Que é como se fosse as hastes, né? Com a barra superior, que é onde juntam as colcheias, e essa parte que parece esse L seria a base para a figura de 2 tempos. Para ficar tá, para não ficar 2 tá, ele tira o T e fica o A prolongado. Tá. É como se eu fizesse o pêndulo exatamente 2 vezes. Então, como que fica a linha de baixo? Tá, ti, tá.
tá, ti, tá, tá. Como que ficaria a última? Façam aí comigo. Tá, ti, tá, ti, tá, tá, ti, tá, 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 ti, tá. Acho que deu para, espero que tenha dado para entender até aqui. Deu para entender, pessoal, essa relação aí do movimento? Ok? Até aí? Deus esclareceu. Tava com Beleza. dúvida. É porque Falando. no guia desenha, mas às vezes a gente fica meio assim, né? O que é esse pêndulo, né? Tá falando de movimento para a mão, mas o que é isso? É o pêndulo mesmo do relógio. O que é o Cada circular? tempo dá a volta, né, pessoal? Isso. O circular a gente vai fazer aqui, né? Também um exemplo para vocês verem a diferença. E com isso, o Gazi trabalhava compasso simples, compasso composto, ternário, binário, quaternário. Ele mudava de compasso de uma linha para outra, sem os alunos, principalmente os adolescentes ou crianças, nem imaginar que estava fazendo já compasso composto, nem imaginar o que é o compasso composto. Mas eles já sentiam no pulso essa diferença, que é o que nós vamos ver agora. No caso da unidade, né, com o ponto na lateral, ele tem a indicação do compasso, né, unidade pontuada, que ele chama. Aí qual é a diferença? Eu não vou fazer tá, 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 tá. Não é gesto pendular. No caso dos pontuados, que seria como se fosse não, né, o compasso composto. Então, aí ele já utiliza o circular. Como que eu vou saber onde é a referência do primeiro tá no círculo? Sempre embaixo, segundo o autor. Vocês vão fazer o desenho, chegou embaixo, é o primeiro tá. Então é tá, tá, te, te, tá, 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 te, te, tá. Se for uma nota de um tempo, é uma volta completa. Se for uma nota de dois tempos, que também tem o L, o sentido de L aí embaixo, é o sentido da nota dobrada. De novo, só que em vez de fazer assim, pendular, a gente vai fazer circular, tá? Então, repetindo. Tá, tá, te, tá, 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 te, tá. Deu a volta. Tá, te, tá, tá, te. Aí já é a nota dobrada, tá? Então é só para vocês entenderem a diferença. Apareceu o ponto, é circular. Apareceu a escrita simples, é o pendular, tá? E a gente vê isso na teoria, mas não saber como aplicar na prática não adianta nada. Então, é isso aí que quer dizer. O L continua a indicação de que a nota foi aumentada, de que ela foi dobrada, tanto aqui quanto no compasso composto. O que vai mudar é a referência da unidade de tempo. Né? Até para ele diz que é para facilitar o 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele, na visão dele, essa questão do círculo, ela facilita muito a contagem do compasso composto. Por isso que ele teve a ideia de fazer um movimento de pulso pendular para o simples e circular para o compasso composto. Tá? Outra forma que ele trabalha muito, que vocês devem ter dado uma olhada aí no guia, né? Estou dando só umas pinceladas, o guia tem muitas outras coisas, são as partes dos números. Então, ao invés de trabalhar com nome de nota, ele costuma trabalhar muitos números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí, o que ele fez? Você está começando uma nova oitava. Como que eu vou fazer para não ficar igual? Ele vai colocar um tracinho em cima da nota, a indicação é de que eu estou subindo a oitava. Vamos supor que essa é a oitava média, que a gente acabou de cantar. Aí do 8, 1, 2, 3, 4, essa seria a oitava de cima. E se eu quiser uma oitava abaixo desse 1, eu vou fazer só que com um tracinho embaixo do número. Eu vou indicar uma oitava abaixo dessa oitava central. E também, assim, vão ser os graus de atração e de resolução. Então, por exemplo, você está cantando 1, 2, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 1. Então, onde resolve? O 6 pode resolver no quinto grau, o quinto grau resolve no primeiro, o sétimo resolve no primeiro, o segundo grau resolve no primeiro, o quarto pode resolver no terceiro, mas também fica parecendo meio que não acabou. Então, ou seja, essa questão dos graus, da atração e resolução dos graus, da dissonância, ele é mais esclarecido cantando os números. Então, o aluno faz essas referências.
1, 2, 3, 4. Parece que a música não acabou. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 1, 5, 1. Se você for do 5 para o 6 também não é um grau resolutivo. E aí você vai meio que questionando o aluno. Ah, o 7 termina onde? Ah, não parece que acabou a música. Então, onde que parece que acabou? Ah, parece que acabou quando vai para o 1. E aí você vai fazendo essas proporções de atração e resolução. Com isso, a gente tem também a formação dos acordes. Com isso, a gente tem também, alguns exemplos do guia, uma bordadura. O que é uma bordadura? Né? A nota superior volta na nota real. Então, tudo isso pode ser resolvido através dos números, não necessariamente só de nome de nota, só de intervalo. A gente pode fazer isso cantando, né, tocando as notas, por exemplo, num teclado, num instrumento, e o aluno passa a ter essa questão, né, no ouvido de grau de resolução muito mais simples. Tá? É uma outra sugestão. Então, o trabalho com números também está relacionado ao GASI. E para não deixar de falar um pouquinho de sapereira, o que não está no guia, que tem vários exemplos de atividades práticas aí para vocês, tocar a escala ao andar, né? Para o sapereira, o humano tem a gente compõe uma escala viva, ou seja, cada criança, no caso, pode representar uma nota. Então, tocar a escala e andar. Tocar intervalos. Então, por exemplo, você tocou uma segunda maior lá no teclado. O aluno tem que caminhar exatamente uma segunda maior lá nos degraus da escada, ou nos degraus do teclado que você desenha no chão, não sei, aqui tá por cores, né? Então, tem vários desafios que eles podem complementar, né, com as atividades. Eles podem pisar no primeiro grau e depois o professor toca uma próxima nota para saber qual é. Tocar uma nota, eles têm que correr para pisar nela para ver quem chega primeiro, tocar uma melodia com o nome da nota e o aluno passeia pela escada, e aí tem outras sugestões, como vocês viram no guia lá, do barquinho, né, o barquinho com o nome das notas musicais, e assim sucessivamente. O reconhecimento de uma nota, de um intervalo ou até de um acorde deve ser feito pelo ouvido e não pela vista. Por isso é que há pianistas cegos, mas jamais haverá pianistas surdos. Não olhar para o teclado desenvolve ainda o senso de distância, sem o qual é impossível ter um conhecimento seguro do teclado, e também um perfeito senso de localização. Sobre o mito de a mão grande ser a ideal para o piano, Sapereira fala que, na verdade, o que importa é o quê? A elasticidade capaz de realizar esses movimentos com uma certa eficiência. Então, não adianta o aluno ter uma mão maior e ele não tem uma grande elasticidade, uma boa contração muscular, né? Então, tira aquele mito de, o fulano tem mão de pianista, fulano tem mão de violonista. Isso, na verdade, não existe, tá? Para o Sapereira, a técnica perfeita consiste numa impecável coordenação do fator físico, que seria a flexibilidade das juntas, e do neuromuscular, que é a coordenação dos impulsos nervosos. E a ineficiência técnica, muitas vezes, se explica pela presença daquilo que se denomina de co-inervação. Então, a boa técnica depende de relaxamento muscular, de utilização de técnica do peso, sem desprezar exercícios de pressão dos flexores, direcionar, resolver o problema da falta de firmeza dos dedos. Tudo isso vai consistir no formato final da peça executada, no som do aluno, né? Direcionados para resolver o problema da falta de firmeza nos dedos, ou de algum outro problema específico. Então, ao abordar as escalas, em vez de obrigar o aluno a memorizar vários dedilhados, por exemplo, mais peculiares e tal, seria definir um princípio, a saber, o dedilhado. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, que é um padrão para todas as escalas, embora nem todas comecem com o primeiro dedo. Então, ele está falando aí, né, de algumas propostas para o próprio instrumento. Ele sugere a substituição da articulação dos dedos por gestos elípticos, de rotação do braço, também. Propõe que execute uma passagem utilizando várias abordagens técnicas. E para resolver também a deficiência de escuta, ele sugere o estudo do jogo polifônico. A qualidade superior de uma execução pianística consiste em saber escutar. Gasta-se muito tempo, energia, ensinando o tipo de toque,
técnica de expressividade, gradação dinâmica, dentre outras, mas às vezes não se ensina a corrigir o princípio dos erros, que seria a incapacidade de executar e criticar a própria execução por meio do que se ouve. Os exercícios do jogo polifônico são uma decomposição das vozes em trechos de partitura polifônica, coral ou acorde, para estudar cada voz como se fosse independente, como se fosse única, e depois fazer a recomposição em todas as combinações possíveis. Então fica aí, né, uma das poucas falas que a gente tem aí com o Sá Pereira com relação ao instrumento, para quem acha às vezes que eles falam só, né, dessa parte de criança, de educação musical, não é isso, tá, gente? Então, espero que vocês tenham gostado das dicas, que possam orientar melhor vocês aí para fazer a atividade. Vocês podem escolher qualquer um dos dois, o que for mais viável para vocês, realizar essa atividade com criatividade, com objetividade e nada de leitura, tá bom? Agora eu vou pausar a gravação, se alguém tiver alguma dúvida, e mais uma vez, obrigada.